já se perguntou por que a economia passa por ciclos de crescimento e de recessão? Você sabe como as políticas econômicas afetam esse processo? A teoria TASSE pode explicar isso. Nesse vídeo vamos entender exatamente o que essa teoria austríaca dos ciclos econômicos. Vamos ver também como ela pode ter impactado os países até agora, e se ela faz sentido ou não. Saber a TASSE é importante porque você tem mais chances de prosperar nos seus investimentos e ter melhores resultados financeiramente, com possibilidades muito mais tangíveis de alcançar a liberdade financeira. Essa teoria foi originalmente desenvolvida pelo austríaco Ludwig von Mises. Ele foi um economista teórico e membro da Escola Austríaca de Pensamento Econômico. Ele também é o escritor do livro Ação Humana, que pode ser considerado um dos pilares da ciência econômica do século XX. Se você se interessa por esses vídeos relacionados à economia, não se esqueça de deixar o like nesse canal e se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Assim você ajuda com o vídeo, né, para que ele seja recomendado para mais pessoas e a gente vence esse algoritmo juntos. E se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Agora vamos pro vídeo. A teoria austríaca dos ciclos econômicos, conhecida também como TASSE, é uma teoria monetária que sustenta que os ciclos econômicos e as recessões são causadas pela criação do dinheiro. Ela é a teoria do boom insustentável, ou seja, quando o governo estimula a criação de dinheiro, ele se torna o principal causador das crises. A expansão artificial da moeda e do crédito conduzida pelo Banco Central distorce as taxas de juros e estimula a má alocação de capital, promovendo assim uma expansão artificial da economia. O livro A Grande Depressão Americana mostra como a intervenção monetária governamental nos Estados Unidos durante a década de 1920 foi a causa da grande crise que iniciou em 1929 e durou por toda a década seguinte. Aliás, sobre a crise de 1929, eu tava pensando em fazer um vídeo. Então, se você quiser um vídeo mais detalhado sobre o que aconteceu na crise de 29, por favor, me deixa aqui nos comentários que eu vou pensar em fazer esse roteiro aqui, caso realmente a galera queira muito assistir. Eu prometo que eu faço um maravilhoso pra vocês. Esse livro foi escrito por Murray Rothbard, que foi aluno do Ludwig, o criador da TASSE. Alguns estudos mostram que na década de 1980, mais conhecida como a década perdida brasileira, a TASSE é vista de uma forma perfeita. Os estilos monetários governamentais geram as crises econômicas. Mais pra frente nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre esse período, tá? Mas primeiro, a gente precisa entender melhor o que é a TASSE. A TASSE pode ser explicada da seguinte maneira: as pessoas possuem preferência temporal pelo dinheiro, ou seja, precisam decidir entre consumir hoje ou poupar e consumir uma quantidade maior no futuro. Para abdicar do consumo atual, existe uma taxa de juros que as pessoas estão dispostas a aceitar pelo sofrimento causado pela opção futura. Essa taxa que equilibra essa preferência temporal de todos os indivíduos é a chamada taxa natural de juros da economia. Somando-se toda a quantidade poupada de todos os indivíduos, teremos os recursos disponíveis para serem emprestados às empresas e ao governo, que reflete esta preferência atual. Quando os bancos e o governo emprestam além dos valores poupados, o dinheiro artificial é criado na economia. Ao tomarem emprestado este dinheiro artificial, os empresários farão investimentos para expandir suas capacidades de produção, acreditando que haverá demanda para esses produtos. Os consumidores também terão acesso a esse dinheiro criado pelos bancos e comprarão mais bens financiados. Porém, após um tempo, ficará claro que a expansão ela não foi sustentada por poupança, e sim por dinheiro artificial. O efeito inflacionário deste dinheiro artificial começa a alterar preços de maneira distinta nos diversos setores da economia. Os preços são os indicadores de onde há excesso de demanda ou falta de oferta, e através deles os empresários se guiam para tomar as decisões de investimentos. Mas como os preços estão errados, os empresários acabam fazendo investimentos errados. Ludwig chama isso de malinvestments. Após algum tempo de malinvestments, começam a se formar bolhas em alguns setores, geralmente os mais dependentes de créditos, como o de construção e infraestrutura. Neste momento, fica claro para os empresários que os novos investimentos não darão um retorno, pois não existe de fato mais demanda na economia. Os empresários começam a demitir pessoas, cancelar obras e vender ativos para readequar sua capacidade produtiva à verdadeira realidade. Este efeito aumenta o desemprego, reduz o consumo e leva o país à recessão. Esta é a explicação de como se formam os ciclos econômicos. Agora sim, agora que você entendeu o que é a TASSE, a gente vai voltar nos anos e entender o que aconteceu no Brasil na década de 1980.
A década de 80 ficou conhecida como a década perdida, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina também, e foi causada por uma retração agressiva na produção industrial. Durante os anos 70, o Brasil tinha um PIB médio de crescimento anual de 7%. Era o país que mais crescia no mundo. Esse período ficou conhecido como o milagre econômico, e foi marcado por uma intervenção governamental, investimento em infraestrutura e muita geração de dinheiro sem poupança atrelada, somente pela impressão de dinheiros e empréstimos dos bancos. Já na década de 80, essa média anual caiu para 2%, e as taxas internacionais de juros causaram um crescimento da dívida do Brasil com os Estados Unidos, além do aumento do déficit público. A dívida interna seguia o mesmo caminho, aumentando cada vez mais por causa da política fiscal expansionista do governo brasileiro. O progresso que o país teve 10 anos antes estava sendo enterrado 10 anos depois. Isso que eu tô falando pode ser visto nesse gráfico. Entre 1950 até 1969, os investimentos e a poupança eram equivalentes. A partir de 1970, as duas curvas se descolaram, ou seja, começou-se a investir muito mais do que havia de poupança disponível na economia. Praticamente a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, alguns anos antes. Muitos investimentos se mostraram errôneos devido aos sinais errados que os empresários receberam de crescimento da economia. Além disso, muitos investimentos governamentais não eram financeiramente atrativos, porém foram adiante por questões políticas. As crises do petróleo que se iniciaram no final da década de 70 ajudaram com que o Brasil piorasse ainda mais, já que o país possuía muitas dívidas em dólar por conta da importação, quando os principais produtores globais resolveram aumentar o preço do petróleo em mais de 10 vezes no período. Esse impacto abalou profundamente a balança de pagamentos do Brasil. De acordo com a Tassi, a principal causa do Brasil ter sido essa década perdida teria sido o boom de crescimento na década de 1970 sustentado por dívida sem lastro em poupança. Como no caso norte-americano, a crise poderia não ter ocorrido se o governo tivesse evitado a expansão inflacionária, ao invés de ter sido o grande gerador do déficit e inflação no período. E parece que não perdemos apenas a década de 80, mas também a década de 20. A segunda década perdida vai de 2010 a 2020 e não foi marcada apenas por episódios nacionais, mas também por mundiais. Alguns exemplos são o impeachment da Dilma e da pandemia. O PIB teve uma queda média anual de 1,2% por ano durante o período em que Dilma e Temer estiveram na presidência do Brasil. Esse gráfico mostra a diferença deles em comparação aos presidentes anteriores que o Brasil teve. Essa crise que começou logo depois da Dilma assumir a presidência se intensificou após o impeachment e com a chegada da pandemia. O Brasil precisaria ter um crescimento de 5,7% em 2019 e 2020 para a década não ser a pior dos últimos 120 anos. Eu nem preciso falar que o país não atingiu esses números, né? Em 2019 o crescimento foi de 1,2%, enquanto em 2020 o resultado foi de 3,9% negativos. A forte crise econômica entre os anos 2014 e 2016 e o baixo crescimento observado a partir de 2017 evidencia que os ciclos econômicos possuem esse poder de destruir o que foi construído durante os anos anteriores. Os Estados Unidos viveram a pior crise da história lá em 1929. Aquela crise pode ser explicada com a Tassi. Vocês lembram do aluno de Ludwig que escreveu A Grande Depressão Americana, que eu falei lá no início do vídeo? Lembra disso? Então, ele mostra que entre 1921 e 1929, o governo americano não evitou a criação de dinheiro na economia, permitindo que os bancos emprestassem mais dinheiro do que havia em seus cofres. Além disso, o Fed estimulou os bancos a emprestarem recursos para manter a economia aquecida. Estes recursos foram para toda a economia, fazendo com que os empresários tomassem decisões erradas de investimentos. A maneira de evitar que estes ciclos ocorram é não permitir que haja criação de dinheiro na economia sem o lastro da poupança. Isso deve ser feito pelo governo através de algumas medidas. Vamos às medidas necessárias. Primeira medida, exigir que os bancos emprestem apenas a quantidade de dinheiro que eles possuem nas aplicações dos correntistas. Os valores depositados em conta corrente não deverão ser emprestados. Segundo, o governo não deve salvar os bancos quando eles ficarem com problemas financeiros. Os banqueiros, ao saberem que serão salvos sempre, tendem a correr mais riscos do que normalmente fariam. Terceiro, o governo não deve imprimir dinheiro e injetar estes recursos na economia como forma de estímulo econômico ou manipular as taxas de juros da economia. E quarto e último, o governo não deve ser o propulsor dos investimentos. As decisões do governo tendem a ter razões políticas e por isso eles não sabem qual é o melhor setor para se investir. Só para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas da União levantou que 14 mil obras estão
inacabadas. Além disso, mais de 11 mil obras sumiram dos bancos de dados do governo. E aí, o governo sabe investir o seu dinheiro? Ter um estado extremamente grande é realmente bom? E responde aqui nos comentários a sua opinião sobre essas 4 medidas e o que você acha disso tudo. Os exemplos do caso brasileiro da década de 1980 e o norte-americano da década de 1930 mostram como podemos explicar as crises e ciclos utilizando a Tassi. Claro que, apesar de fazer bastante sentido, a Tassi não tem todas as respostas sobre os ciclos econômicos e a economia mundial. E também ela não é aceita em várias comunidades justamente por haver alguns contrapontos que fazem com que essa teoria entre em contradição. O fato é que o mundo seria melhor se o Bitcoin fosse a reserva mundial de valor e não o dólar. Mas vocês não estão preparados para esse assunto ainda. Meu nome é Ibrahim Ares, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, deixar o like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho, tá bom? Me sigam também nas outras redes sociais, eu estou disponível pra vocês lá, criando conteúdos e agregando valor mais ainda no seu dia a dia. Bom, a gente tem um encontro, sabe na onde, né? Um próximo vídeo, te espero lá. Agora aproveita e assiste um desses 2 vídeos aqui que eu vou deixar no finalzinho, tá bom? Isso aí, valeu. Cruz, tchau.